Vamos lá, Libra. Libra, a carta que eu tirei para vocês aqui do Ganesha é a carta da inocência. E ele é uma carta bonita porque aparece uma aura assim toda colorida e ele fala assim, é para você tentar sair dessa... Sabe quando eu já sei o resultado que vai ter diante de uma ação? Não. Agora é tudo diferente. Você não ter ideias pré-concebidas. Você entender que as oportunidades estão aí para o resultado sair diferente. Então não use tanto a crítica, né? Aproveite as oportunidades, mas também ele fala em se responsabilizar pela sua decisão. Então você toma a decisão, você faz a escolha e se responsabiliza por ela. E é interessante nessa carta porque ele diz assim, se você abrir o seu coração de uma forma inocente, como uma criança mesmo, e simplesmente der mais amor para as pessoas, você vai perceber que o amor chega mais fácil na tua história. Né? É como se você tivesse que mudar o teu padrão de entendimento e levar a vida de uma forma mais inocente, não tão rígida, né? Não tão dura. E aí ele mostra que você está se cobrando muito, né? Mas ainda desanimado, ainda deixando para depois, não tendo força para agir. Então ele fala assim, é a hora de uma decisão no lado profissional. Um momento importante, porque só ficar empurrando a situação para frente não vai resolver. Outro dia, conversando com uma amiga, ela falou, não posso ficar sentada esperando Deus fazer por mim. Lógico que não. A força, o astral, Deus, o que a gente conhece como espiritualidade, vai te auxiliar nas suas decisões e nas suas ações, te direcionando, mas o movimento tem que ser seu. Por isso que a gente fala tantas vezes, faz o movimento, isso é muito importante. Você vê, ele fala que vocês estão apáticos, se consumindo desnecessariamente, sem ação, e é a hora de um renascimento. Tá tudo pronto, gente, é só ter força e ir. Então ele fala assim, um momento bom financeiramente, de oportunidades, de sorte, essa preocupação com o patrimônio em crise, angústia desnecessários, ele fala assim, um momento de aprendizado e de transformação para não sofrer mais. As oportunidades estão aí, mas você vê, a mente é o que está atrapalhando. A cabeça não para de pensar. E ela volta sempre para o mesmo ponto. Acho que é por isso que ele fala, é a hora de tomar uma decisão. E olha, no inconsciente também ele mostra sacrifício, apatia, sabe, o meu professor falou uma coisa muito importante, o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E quando eu começo a deixar a vida aí sem me movimentar, simplesmente lamentando ou então querendo fugir das responsabilidades, ele fala, você está perdendo tempo e você está jogando fora o que é mais valioso na tua vida. Na casa das oportunidades podem surgir viagens curtas, né? Podem surgir viagens a trabalho. Ele fala de um bom momento com os irmãos, com as pessoas próximas de você, de família e tudo mais. Mas ele diz assim, mudança de casa ou mudança interna, muito importante, que ele fala assim, aprender a se expressar o que realmente, verdadeiramente está sentindo. Porque existe uma grande inquietação interna que eu não consigo expressar. E aí ele fala, um momento de muita ansiedade. Então essa mudança interna seria uma cura. Um bom momento para terapia, turma.
Ele diz assim, vida sentimental parada, né? Ou ela está, ou está parada, ou vai ficar parada. Preocupação com o trabalho, com os conflitos do dia a dia, tirando de vocês essa vida emocional, simplesmente por opção de vocês. Porque ele fala assim, repensando em antigos relacionamentos, voltados para o passado, ele fala, um momento de cura emocional, onde eu posso olhar o que eu fiz de errado, o que eu não vou fazer daquela forma, e olhar para o novo. Então ele diz oportunidades profissionais e necessidade de escolha para poder ter um caminho novo. Ficar na dúvida, ficar parado, ficar empurrando com a barriga, não vai fazer a coisa começar. E aí ele fala, olha, novas alianças e uma nova estrutura emocional aparece aqui no seu dia a dia, uma maior vitalidade. Então toda essa apatia, todo esse cansaço, ele mostra que tem a oportunidade de se abrir, de ter mais vitalidade. Se eventualmente tiver alguma questão de doença, ele mostra que aparece a cura. E aí ele diz, saia da ilusão, olhe a realidade. Um relacionamento que não vai mais dar certo, é hora de olhar para o novo, se libertar de situações do passado. 4, 5, 6... E ele diz assim, avaliar, repensar e liberar, né? Soltar. A mente é o que está mais atrapalhando aqui nesse momento. Ele fala a cabeça que não para de pensar, preocupação com o dinheiro e com o ego. Ele diz que está numa luta com o ego. Gente, vamos olhar a vida de uma forma mais leve, mais branda, né? Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai lidando com elas. E aí ele fala, assuntos de justiça pode aparecer aqui, ou contratos, papéis, muita angústia, muito medo, uma figura masculina ajudando nesta questão de justiça, ou também pode representar o quê? Um curso, um concurso, algo que eu me disponho a fazer. E ele diz a necessidade de equilibrar esse lado emocional para poder ter resultado. A escolha, pensamento na figura feminina, pode ser a sua própria mãe, ou eu como uma figura de mãe, né? E ele fala assim, o astral trazendo generosidade. Muitos de vocês podem estar pensando, é assim, ou eu como mãe, o meu prazer no dia a dia, ou uma figura feminina importante na minha vida, entendeu? Isso gerando muita dúvida e muito conflito. E ele fala assim, no lado social, aumentam os amigos, aumentam as oportunidades com os grupos, melhoria na resolução dos conflitos e a necessidade de valores novos, porque vocês estão atraindo para vocês tudo que vocês querem. Só que nessa situação de apatia, de se consumir, vocês não conseguem atrair nada de bom. Fica só naquele... como se a roda girasse e voltasse no mesmo ponto, porque eu não consigo dar um passo para frente. E aí ele fala, momentos mais reservados, mais quietos, com muita incerteza. Por isso que a carta diz, a necessidade de tomada de decisão. Preso. É interessante porque o libriano, de alguma forma, está se sentindo preso a uma situação que ele não está conseguindo se desvencilhar. E aí ele não consegue ter um outro olhar. Então ele fala assim, é um momento de olhar de uma forma diferente. E agir com mais autoridade, sabe? Se colocar mesmo nas situações. Parar, avaliar, a estrela está iluminando o caminho de vocês. Ele diz assim, viver cada momento, um momento por vez, sem ficar já imaginando como vai ser lá na frente. Vamos resolver agora, vamos resolver hoje. E entender que o astral está trazendo coisas importantes para você,
Outra vez ele fala do conflito, da culpa, da preocupação no mental, no lar, na sua intimidade. Uma perda gerou essa vida emocional parada, sem comunicação. Ele fala numa perda que foi algo, assim, não é só rápido, mas é algo que vocês não estavam preparados. E ele fala, um momento de maior confiança no dia a dia, no lado profissional. Os relacionamentos vão ser importante fonte de energia, e o compartilhar com as pessoas é o que vai trazer um momento de maior tranquilidade. E aí ele fala, olhar para dentro, voltar para dentro e perceber qual é a minha responsabilidade da minha escolha. No profissional, precisa ser mais verdadeiro. Eles falam que vocês estão sendo bastante políticos, mas não tão verdadeiros. Verdadeiro no sentido assim, eu posso dizer o que eu estou sentindo de verdade, né? Mas não, ele fala que vocês estão fazendo concessões e que essas concessões estão incomodando no final, né? Não está sendo algo agradável. E aí ele fala, resistindo, literalmente empurrando com a barriga, né? E ele fala assim, importante saber qual é a sua intenção nessas suas ações. Isso é fundamental, porque ele diz assim, quando eu preciso colocar alguns limites para que eu não me sinta tão culpado e eu consiga acessar outras possibilidades, chegar a outras possibilidades. Ele diz, atraindo os relacionamentos que são importantes para vocês agora. No profissional é muito importante se colocar menos emoção e mais o lado masculino. Deixar ir, né, o lado mais escuro, que a gente fala da lua escura, né, como se é o anoitecer, aí tem o lado mais escuro, onde eu paro, reflito e deixo ir para deixar chegar o novo. Confiando nesse crescimento interior. Gente, terapia é um bom momento agora para entender o que está se passando, para poder ter equilíbrio e um maior fruto, né, diante das escolhas. Sabe aquele período que a gente está tão confuso que a gente não consegue nem escolher e a terapia ajuda a poder pelo menos separar o que é meu e o que não é meu. Então ele fala assim, foco e sabedoria nos caminhos que vêm pela frente. Então, as coisas estão se abrindo, mas vocês estão apáticos, parados, sem saber para onde ir. Então, vamos ver o último conselho aqui para o libriano. Quem sabe isso pode ajudar nessa sua decisão que vai ter aqui no lado profissional. Vamos ver. Eu aceito e agradeço por tudo o que aconteceu na minha vida, porque isso foi o que me trouxe até aqui. Um bom mês para você. Me vi velho, sentado na beira do rio, chorando se eu fosse menino, o tempo que eu ia ter. Me lembrando do amor que eu tive lá em casa, na vida, na rua, na estrada, e que eu dava tudo pra rever.